O budismo não prega que você tem que ser o cara, aquele bicho preguiça em coma, falando devagarzinho. Não, cara. O budismo diz o seguinte: te conhece primeiro. Descobre quem você é. Senhoras e senhores, tá rodando. Eu vou falar pra você, fica que vai ser muito bom. Porque assim, quando eu chamei, eu falei assim, eu vou chamar um monge budista, muito achismo. Eu escrevi uma cacetada de pergunta aqui, mas eu não vou nem usar direito, porque eu já fiquei muito surpreso no começo, que assim que você chegou de camisa social, e chegou meio... Eu achei que você ia falar, olá, achei que você tinha uma voz de maconheiro. Eu tenho esse achismo, que o monge é um cara, boa tarde, vamos falar de Dalai Lama. E não, por que as pessoas acham que vocês têm que ser? A primeira pergunta pro meu querido Maurício Xará, já vou falar quem é ele para você ficar aqui no... Por que as pessoas acreditam que o monge tem que ser um cara extremamente pacífico, que fala num tom que dura 4 horas o vídeo? Pô, Mal, é o seguinte, eu acho que isso daí Bom, primeiro que eu acho que as pessoas se confundem entre ser budista e ser um Buda. É coisas bem diferentes. É a mesma coisa em você ser cristão e ser um Cristo. Você é cristão, você não é Cristo. Nós somos budistas, não somos Budas. Aliás, se fôssemos Budas, nem precisávamos ser budistas. Sim. Porque nós já tínhamos chegado aonde a gente queria, todo mundo iluminado, então não precisava ser. Mas o Buda, segundo os relatos, ele era tranquilão, assim, igual todo mundo. Se você vai ler as escrituras, nem tanto. Tem algumas passagens das escrituras que eu já comento com você que mostrava que era uma pessoa muito direta, objetiva, zelosa e que sai desse estereótipo. Então a gente tem esse estereótipo de achar que, como nós temos um foco em práticas que te levam a você sentar em silêncio, a você praticar o bem, o que toda religião prevê, não é só uma questão budista, você leva isso para sua vida 100%. Sim. O que é um grande erro. Você pode ser um grande meditador, toma uma fechada do trânsito, que vai ver que você não vai abaixar o vidro. Você acha que Buda em São Paulo, ele seria um pouco estressado? Olha, cara... Você acha que ele mandaria, vai se fuder, irmão? Ele demorou 49 dias para se iluminar. Eu acho que em São Paulo ele ia demorar um pouquinho mais, cara, entendeu? Porque foram 49 dias numa floresta debaixo de uma figueira sem ninguém para encher o saco dele, entendeu? Sim. Aqui eu acho que a coisa ia ficar muito mais eloquente para ele, né? Eu tive uma mestra uma vez que ela disse o seguinte, uma lama, que ela falou assim, olha, meditar aqui no centro budista é muito fácil. Aqui todo mundo consegue. Agora eu quero ver se é bom mesmo. Com criança assim na sua frente, mãe, o que tem para almoçar? Mãe, me leva na escola? Mãe, não sei o que, televisão, o ônibus passando, buzina, tal. Aí é que a gente vê quem que faz isso. O monge que tem filho, ele é muito mais iluminado do que um monge... Olha, eu acho que o monge que tem filho, casado, tem filho, inserido na sociedade maluca que a gente vive, é um cara que tem muito mais desafio. E o monge de São Paulo, então, ele é um monge muito mais monge que o monge do Tibete. Exato. Seria mais ou menos isso. Você falou pra mim, assim, a gente... Agora eu vou falar quem que eu tô aqui, ó. Ó o maluco aqui que é, ó. Maurício Rondaku. Rondaku? Desculpa. Aí, porra. Ô, terceira série. Não, eu não falo mais nada. Não, pô, Rondaku. Não teve piada. Desculpa aí, já tem pessoal me criticando. Tava ensaiando. Monge budista ordenado há 8 anos pela ordem budista Shinshu Otani, de Kyoto, Japão. Né? Isso que eu queria entender com você. Necessariamente uma pessoa que segue a religião budista, ela é automaticamente um monge? Como se torna um monge? Legal. Dá pra ser budista e não ser monge? Dá pra ser monge e não ser budista? E a gente vai um monge, ele é um padre, um pastor, equivalente a outras religiões. Você seguir o budismo, ou praticar o budismo, que a gente gosta de usar mais, é prática, né? Era para qualquer pessoa, mas você não precisa entrar no sacerdócio para isso, né? Antigamente, claro, na época do Buda, há 2.600 anos, na época que o Buda Shakyamuni viveu nessa terra, ele, sim, quem seguia se tornava monge. Mas depois, ao longo do tempo, isso foi sendo flexibilizado e hoje você tem um grupo monástico de sacerdotes, né, e um grupo de praticantes. Um praticante pode ser um sacerdote? Pode. E um sacerdote é um praticante que já andou um pouco mais e que quer explicar, que quer passar o seu exemplo, quer explicar, quer ensinar para aqueles que estão vindo antes. Perfeito. Na nossa ordem, inclusive, a gente usa um termo muito legal para o monge, que o apelido do monge é chamado de bom amigo. Porque o bom amigo não é aquele que está lá num trono, sentado lá em cima e dizendo, vem aqui que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Neto.
Fala, todos estão errados, todos estão certos. É, Não, é o cara que está aqui do seu lado. sim. É o cara que está aqui do seu lado, É é o cara que horizontal, caminha, não é é vertical. horizontal, não tem essa hierarquia. Então a gente está do lado, a gente caminha junto, talvez a gente ande um pouquinho mais ali, olha o que tem lá na frente e volta para contar. Mas é aquela coisa meio guru, estou com uma dúvida. Aí você fala, olha, você vai para a figueira. É meio isso assim? É mais ou menos, cara, é o seguinte, o cara vem com uma dúvida, você fala o seguinte, olha, o Buda na escritura tal terminou dizendo isso, isso e isso, que quer dizer que é desta forma. A gente sempre se baseia no que o Buda disse, no que a gente chama de Dharma, né, que é o conhecimento, a sabedoria, que foi escrita em vários volumes chamados sutras. Então, o que a gente fala é o seguinte, na dúvida, recorra aos sutras. E é lá nesses sutras que responde a primeira pergunta que você me fez, se o Buda não era um cara calminho. Mas você encontra lá alguns sutras, e eu vou dar o exemplo de um, por exemplo, tinha lá um sutra chamado Sutra de Uposhasta, né? O Uposhasta é um dia do mês, que é o dia da lua cheia, onde o Buda fazia um ritual especial. E naquele dia, todos os monges reunidos e o Buda ficou em silêncio. E criou-se ali um desconforto, né? E o Buda não começava, até que um dos monges chegou, abençoado, ele é chamado de abençoado, né? Abençoado, podemos começar os ritos de Uposhasta? Ele fala, não, porque a nossa assembleia está impura. Né? A assembleia, quem estava ali, tinha alguma coisa errada com a assembleia dos monges ali. E esse monge pergunta para ele, mas qual é a causa dessa impureza? Ele fala, um entre nós não é quem deveria ser. Ou seja, tinha um impostor ali. Tinha um Judas. Tinha um cara vestido de monge que não era monge. E esse monge, então, né, que estava ali assessor do Buda, virou e falou, por favor, quem não for monge, não for parte dessa assembleia, que se retire. E a pessoa não sai. E eles eram 1.500 monges, mas eles se conheciam, logo ficou evidente quem era. Imagina, 1.500 pessoas careca, todo mundo vestido de laranja, é difícil você identificar assim, difícil, todo mundo com a mesma cara, né? E aí identificaram o cara, pediram para ele sair, ele não saiu, o Buda falou, então por favor, retirem ele daqui. Cataram o cara e... Buda meteu essa? Olha, mano, não imaginava Buda assim, achei que o Buda ele era tranquilão. Então ele falou, ele... tira o cara daí, porque é um impostor, não devia estar aqui. E tiram o doido. cara, convida o cara a se retirar. E aí ele fala, bom, agora a Assembleia está pura, vamos continuar a coisa. Não tem como continuar esse papo sem ter uma explicação básica do que é Buda. Porque assim, pelo que você está me falando da história, me dá a impressão que Buda foi um Jesus da religião. Ó, tô falando do meu achismo. Não, tá certo. E você que não entendeu ainda o projeto. O Achismos é um projeto onde eu revelo toda a minha ignorância, num mundo onde todo mundo tem muitas certezas. Então assim, por exemplo, eu como cristão que fui batizado, aquela coisa toda, embora eu não exerça tanto a função, o que eu estudo? Que a gente teve uma religião cristã, Cristo, nosso Jesus, né, no caso, ele era um cara que também tinha um Judas, que foi esse caso aí que você contou, e ele era o cara que fez essa religião acontecer, digamos assim. Buda seria o Jesus dessa religião, veio antes de Jesus, Jesus tinha lugar no budismo, quem era Buda? Boa. Agora... O Buda Shakyamuni, que é esse que a gente conhece, que viveu nesta terra e foi o último a renascer nesta terra aqui, ele viveu há 2.600 anos, tá? Antes de Jesus, logicamente. Sim, antes de Jesus, né? 2.600 anos, antes da Era Moderna, vamos assim dizer, antes de Cristo. E aí, ele nasceu no nordeste da Índia, no que seria alguma coisa ali entre a Índia e o Nepal, no pé do Himalaia ali. Nossa. Bem, né? Um pico bem... Ô, Louro José, você vai ficar falando, nossa, eu só tô... complicado. Oi, porra. Aí, ó, como é que tu faz? As pessoas te xingam que tu interrompe... Pera aí, mas velho, você deixa dá eu ouvir o cara aqui. E aí, óbvio, um negócio muito antes de Jesus, quer dizer, 600 anos antes de Jesus, então nada a ver com Jesus. Mas ele também não foi um profeta, não foi um cara que veio para cá para anunciar uma boa nova, nada disso. Ele renasceu nessa terra, como outros Budas antes dele renasceram também. Então ele não foi o único, ele foi o último. O Buda, blá, blá, blá. O Buda desta época, o Buda Shakyamuni. Você tem outros Budas, você tem Buda Amitabha, Ratnasambhava, Mogassiddhi, e aí vai, você tem milhares de Budas. E todos eram parecidos assim? Não, nada a ver? É difícil dizer, porque a gente não sabe como é que o Buda era. Entendi. Porque era proibido você reproduzir a imagem do Buda. E hoje eu vou te contar daqui a pouco uma história muito legal sobre como é essa imagem do Buda hoje, que pouca gente sabe isso. Então, ele
quando ele renasce, e ele renasce como um nobre, um príncipe, o príncipe Siddhartha, né, Siddhartha Gautama, numa família nobre, dentro de uma casta guerreira, né, dos Kshatriyas, e numa região onde eram pequenos reinos, né, eram pequenos reinos democráticos que tinham ali no nordeste da Índia, né, no reino de Shakya. Então, ele tem esse dharma, essa sabedoria despertada nele, durante um período no qual, com 29 anos, ele abandona a vida dele palaciana e vai para a floresta ter com sábios da floresta, só que eram sábios que... Mas ele não tinha uma vida religiosa, um pai e uma mãe religiosos? Não, o pai dele era o rei, a rainha, né? Então, assim, zero. Aliás, é dito que quando ele nasceu, o pai dele, o rei Suddhodana, pediu que um sábio, um adivinho, fosse ver o filho e prever o futuro do filho. Ele é chamado Asita. Quando a Sita chega, ele começa a chorar quando ele vê o bebê. E o rei, né, o Suddhodana, preocupado, falou, cara, o que está acontecendo, né? Ele falou, não, é o seguinte, tem duas possibilidades para o futuro do seu filho. Ou ele vai ser um grande rei, e ele vai unir todos os reinos aqui do Nordeste da Índia, ou ele vai ser um grande líder religioso. Né? Então a Sita já dá essa premonição ali no nascimento do bebê. E ele cresce... gerando muitas dúvidas na cabeça dele. Questionamentos muito. E tal. E com 29 anos ele resolve abandonar o palácio e vai para a floresta, que ele sabe que é uma floresta onde tem um monte de gente praticando práticas ascéticas. Só uma pausa, assim, você vê até Buda sai tarde da casa dos pais. Eu saí antes. 29 anos, hein? Você que tá aí vendo, aí tem 18, espera, você pode ser o novo Buda, vamos lá. E aí ele passa 5 anos se mortificando. Então, assim, ele não comia, ele não bebia, ele tentava ficar sem respirar a maior parte do tempo, dormia perto do fogo. Ele começou, na verdade, autopunição. Ele tentou infringir sofrimentos físicos para ter um despertar espiritual. Só que ele passou 5 anos fazendo isso e conseguiu nada, cara. Ele continuou o mesmo cara. E ele falou, tô fazendo alguma coisa errada aqui. Tô me queimando aqui. Eu só tô me ferrando aqui, só me ferro nesse negócio aqui e não tô chegando a lugar nenhum. E ele era tido como um grande praticante asceta, né? Ele era um grande asceticista. E aí ele resolve, então ele larga tudo. Um dia ele toma banho, ele entra no rio, toma banho, vem uma pastora, dá roupas para ele e tal. E ele senta debaixo de uma árvore, de uma figueira, que é chamada Árvore da Iluminação, ficus. Aonde? Isso lá na ficus Índia, bode. Lá essa árvore existe ainda, tal? Essa árvore existe, cara. Quer dizer, não é a mesma árvore, mas é descendente dessa árvore, tá lá ainda. Tá lá, e deve ser um lugar que a galera faz as peregrinações. Peregrinação e tal. Tá. E aí, em 49 dias, ele se ilumina. Isso que eu quero entender. E o que é iluminação? Ele ficou 49 dias sentado? Sentadão lá. Ah, mas ele comia. Não, ele comia, se alimentava, tomava água, tomava leite. Paradão. Paradão lá, refletindo. Refletindo sobre... eu tô em casa parado, eu vou falar pra minha esposa, eu tô meditando, meu amor. Espera aí que eu tô me iluminando Pausa para aqui. meditação. Processo de iluminação. Processo de iluminação, tô no meu processo de iluminação. On. Illumination process on. Loading. E aí ele se ilumina. O que é se iluminar? O que é esse negócio? E um Buda é um ser iluminado. Ele tem 2 aspectos, o Buda. Primeiro que é um ser iluminado. O que é isso? Um ser iluminado é aquele que tem a compreensão de tudo. Compreensão da realidade. Matrix. Tá? Matrix, um Neo. É um Neo. Aliás, Matrix muito baseado nessa visão budista da coisa. Olha que legal. Neo, né? É um cara que tem uma visão de tudo. Que tomou a pílula vermelha, né? Compreender tudo. Pílula. Mas também é um cara que deixa de produzir karma. Dharma, sabedoria, karma. Não, já vamos lá. Achismo, vamos quebrar um paradigma aqui. Karma não é antagônico de Dharma. Ah, não. Dharma é sabedoria, ponto. Karma quer dizer ação. E você tem karma positivo, neutro ou negativo. Então uma ação pode ser positiva, negativa, não tem nada a ver com Dharma. Entendi. Tá? Dharma é sabedoria, Dharma é conhecimento. Essa é a primeira coisa que todo mundo confunde. Ah, Dharma e karma, cara, isso aí, alguém fez uma comparação besta dessa e do mundo aí. Pronto. Foi o Lost. O Lost. Pois é. Então ele deixa de produzir karma. O que isso quer dizer? Que todas as ações dele têm consequências neutras. Ou seja, ele não cria nada negativo para o mundo, nem para as pessoas ao redor dele. Isso que é o mais interessante. Então o Buda, a diferença é muito grande, porque você pode até se iluminar, mas não necessariamente você
é um Buda, entendeu? Entendi. Então o Buda é esse ser iluminado e que deixa de produzir coisas negativas. Tá? Aí talvez seja a grande confusão que as pessoas fazem de achar que um budista ele já é iluminado, né? Pelo pressuposto Não, é ali igual um de ser. cristão. Mas estamos Uma no coisa é você falar que caminho. o cristão ele é iluminado, que ele é Jesus. Mas olha só, eu tô vendo uma coisa que é interessantíssima. Eu vejo muita equivalência o cristianismo e o budismo nessa questão de Jesus ficou quanto tempo no deserto, Pois é. voltou iluminado. Que aliás é um período obscuro, vamos dizer, que ninguém sabe o que Exato. aconteceu. Mas, Tem aí um tentando, plágio aí, hein, Bíblia? mas tentando fazer esse paralelo com Jesus, o que acontece? Muita gente fica brava comigo. Outro dia um cara na internet discutiu tanto comigo que ele me perguntou qual é o papel de Jesus no budismo. Eu falei, é um ilustre desconhecido. Mas como que Jesus? No budismo. Eu falei, cara, Jesus, o budismo aconteceu 600 anos antes de Jesus. Ah, mas Jesus é um cara iluminado. Cara, ele pode ser o que ele quiser. Dentro do panorama do panteísmo budista, ele não existe. Ponto. Sorry. Sim, Sorry. sim, sim, Entendeu? sim. Não é porque ele existe no panteão islâmico é que vai existir no budismo. Cara, Não mas tem. sabe que eu tô chegando num achismo Entendeu? aqui? Que o cristianismo me dá a impressão que é uma versão. É tipo assim, sabe, o cara fez uma música aqui, pô, pra atingir mais gente. Porque tem uma semelhança, não é possível que... Mas já vou te dizer uma que corta agora, mal. Manda. Nós somos ateus. O budista não acredita em Deus, cara. Já começa por aí. Que Aí maravilha. quebra a partir de tudo. Muita gente fala assim, mas eu sou cristão, eu sou católico, mas eu sigo o budismo. Tá, vai chegar uma hora que vai dar tilt. Aí eu costumo brincar, né? Fala, gente, Dalai Lama é fofinho, tudo isso, mas ele é ateu. Entendeu? Olha. Nós somos ateus. A gente não acredita em Deus. Por quê? Porque se a gente acreditar num demiurgo, que seria um ser regulador, criador, a gente mataria a lei do karma, que é uma lei das básicas do budismo. A lei do karma diz o seguinte, o que você faz tem uma consequência direta. Uma reação. Se eu tenho alguém que influencia no que você faz ou no que você produz, então essa lei não é mais válida. Porque protege, né? É lógico, olha que legal. Então você fala assim, se eu soltar essa xícara no chão, ela vai quebrar. Mas se eu tenho alguém que vai chegar aqui invisivelmente e vai pôr a mão embaixo e vai segurar essa caneca, a lei da gravidade aqui... Você tá me dizendo então que... É desafiada. Maravilhoso. Você Entendeu? tá me dizendo então que os budistas, no geral não, todos eles são ateus, né, para ser budista, não adianta também, porque às vezes eu acho que a religião é tipo um buffet. Eu quero a salada, isso daqui eu quero não. do católico. Sim, as né? pessoas criam a própria Sim, religião, né, eu sou cara? um budista que acredita em Deus e Jesus. Enfim. E você vai ver muito escrito aí de cara tentando justificar que a visão Não, de um tô demiurgo no budismo é possível, tá? Não é. Não, Não tô é. falando, Ponto. Estou falando aqui com o especialista do assunto. Quer dizer, o budista, então, ele acredita que esse céu católico seria aqui mesmo, digamos assim? A punição tá aqui. Tá aqui. Tá aqui ou nas suas vidas seguintes, né, cara? Porque é o isso eu queria seguinte, saber, como a gente acredita no renascimento, ou seja, que existem vidas consecutivas além dessa, você pode carregar esse seu pacote de ações para uma outra vida. O maior exemplo disso é, você tá andando na rua, de repente você torce o pé, cai no chão e fala assim, por que isso aconteceu comigo? Filho, aconteceu com você. Mas eu só faço o bem. Bom, primeiro isso já é um outro estereótipo, né, de achar que faz o bem, mas a gente já fala disso. Mas, eu sou um cara tão legal, e aquele negócio, poxa, por que acontece comigo que eu sou uma pessoa tão boa? E o cara lá, que é um FDP, um miserável, um sacana, tá vivendo bem, não sei o que, isso acontece comigo. Filhão, acontece com você nessa vida, porque na outra você deve ter sido um cara bem sacana também, igual a ele, entendeu? Então você que acabou de torcer o pé, tá explicado aí. Quem mandou ter escravos? Agradeça que tem pé, né? Agradeça que tem pé. Pois Nossa. então assim, você tem essas consequências que você pode pagar positivamente ou negativamente nesta vida ou carregar para a O próxima. que o Neymar fez de bom na última vida? Porra, Neymar era o Buda, velho. Entendi. Os chineses acreditam, por exemplo, os budistas chineses acreditam muito que a prosperidade que você tem nessa vida, ela vem para que você possa ajudar as pessoas. Entendeu? Então, assim, se você pega os budistas taiwaneses, por exemplo, eles acreditam nisso. Acreditam que se você é uma pessoa bem-sucedida, é porque você teve karma na vida passada para ser bem-sucedido nessa, para ajudar as outras pessoas. Quer dizer, se você... Então não é visto como uma coisa negativa. Quer dizer, entendeu? pessoas que não ajudam outras pessoas tendem à próxima vida ter um probleminha No aí. budismo, a gente tem um inferno especial para essas pessoas, na cosmologia budista. Quero entender essa cosmologia. Vamos lá. Porque assim, existe uma coisa entre
você não acreditar em Deus e outra coisa é você não acreditar nessa cosmologia, né? Tem gente que acha que aqui acabou, morreu. O budismo, no caso, acredita que daqui você vai para um outro... Ou você vai para uma outra vida, você tem algumas possibilidades. Você vai para uma outra vida. Essa vida ela pode ser vivida em 6 reinos diferentes, que é o reino dos demônios, que para nós budistas um demônio não é um cara ruim, mas é um cara de sofrimento, é um ser de sofrimento. Sofrimento. É uma pessoa Angustiada, que sofre. E a vida nos infernos é muito curta. Às vezes são minutos ou horas, porque é intenso sofrimento. Como assim? A pessoa, tipo, é do nada, é um ano que a pessoa passa no inferno. Aí você uma pessoa que está numa depressão você pode classificar isso como estados mentais que você vive nesta vida como ser humano ou efetivamente um local que você vai renascer. Uau! Né? Existe um psicanalista budista chamado Mark Epstein, que ele tem um livro que chama Meditação Sem Meditador, que ele começa a fazer análise dos pacientes dele de acordo com esses reinos, né? E aí ele começa a mostrar que esses reinos são possíveis ser vividos aqui, né? Então o primeiro reino é esse, é o demônio. Então é assim, são períodos de muito sofrimento que você tem para aliviar esse karma negativo. Depois, acima disso, você tem os fantasmas famintos, que esse é o lugar dos avarentos, né? Então são seres que passam a vida sentindo fome e sede. E são aqueles que não compartilharam, não ajudaram. Os maconheiros, fome e sede é... Larica eterna, né, cara? Entendi. Mas aí vem os animais... Fome e sede se diz numa questão mais simbólica, né? É uma pessoa que está sempre em busca de algo. Você tem sempre um mito atrás disso, Mal. Então, assim, quando o Buda descreve isso, ele descreve com mitos. Então, ele fala o seguinte, ele fala que esses são seres... Quando ele descreve esse reino, ele descreve seres com mãos, com dedos extremamente longos, que eles não conseguem pôr o alimento dentro da boca. Então eles vivem sempre... E quem consegue colocar o alimento dentro da boca, esse alimento se transforma em brasa. Então ele não consegue comer. Uau. Entendeu? Então, aí vem os animais. O reino dos animais, que todo mundo acha fofinho, né? Ah, vou renascer como um cachorro, um gatinho. Ai, que bonitinho e tal. Lembrando que uma ameba é um animal. Puta, imagina, mano. Lembrando que uma barata é um animal. Puta, a Buda chega e fala, tu vai vir como animal. Lembrando que uma lesma é um animal. Um protozoário é um animal. Então, assim, todo mundo fala, ah, que bonitinho, vou renascer como um cachorrinho. Não, filhão, você pode renascer como uma ameba. E já pensou se você renasce como uma ameba em coma? Caraca. Que também é possível. Tem uma galera aí que... Pois é, ultimamente mais ainda, né? Bom, aí você tem o reino dos titãs, né? São os Ashuras. São reinos que são seres com opiniões muito fortes, que são combativos. Então, sabe aquelas pessoas que, um equivalente a isso, aquelas pessoas que não mudam de opinião, tem aquele viés de confirmação. Radical? Os fake newers, os radicais, são esses caras, entendeu? Aquele cara que não se permite se abrir para obter um conhecimento e o novo, né? Aí vem o reino dos humanos, que é essa balbúrdia que a gente conhece aqui. A galera da fake news tá abaixo dos humanos. Tá entre o cachorro e o humano. E o humano. Exato. Mas eu colocaria o cachorro na frente. Vamos ser mais espertos. Vamos pegar o cachorro tá mandando fake news agora. Aí o cara humano, essa balbúrdia que a gente conhece, mas o Buda dizia que renascer como humano é muito, muito positivo. Porque é a oportunidade de consciência que você tem. Porque os outros reinos para baixo são reinos de caos. Um está focado no sofrimento, outro está focado na comida, outro está focado nas opiniões, outro está focado no seu instinto animal de sobrevivência. E os humanos, que conseguem pensar, ter consciência. Então é aqui, é a vez e a hora da gente buscar essa iluminação. E vamos dizer, o próximo reino é o reino dos deuses, chamado reino dos devas, que são seres que têm um pouco mais de envolvimento espiritual, sim, mas que vivem muitos anos, milhares de anos. Só que como eles são seres mais, vamos dizer assim, eu vou pôr entre aspas, evoluídos, eles tendem a ser mais preguiçosos, porque sabem que vivem muito e já têm uma condição melhor. Então, mas eles estão submetidos a essa roda, esse karma. Um deva,
pode cometer um assassinato, por exemplo, matar outro deve e cair para o reino dos infernos na próxima vida. Tem uma evolução. Tem uma involução. Tem o G4. Tem Z4. o menos 4, o subsolo 4 tal. Tem tudo isso. Você vai lá da cobertura para o menos 4. Mas né? isso aí foi tem. dito na hora que ele se iluminou? É. Desses 49 dias que ele ficou... Ele lembrou, cara, coisas que você lê e você não vai acreditar. Por exemplo, ele delineia 128 estados mentais que um ser humano pode ter. E se você olhar isso e olhar a psicologia comportamental, você vê uma associação incrível, direta, e o cara estava sentado. Eu costumo dizer, eu não sei o que com um cara pelado, debaixo de uma porra de uma árvore, lá pelado, não sei aonde, conseguiu chegar a tudo isso. Ele escrevendo o que pensava. Na verdade, ele ditou tudo isso, né? Durante a vida dele, durante os 40 anos seguintes, ele ditou tudo isso. E quando ele morreu, os monges escreveram. Entendi. Tá? Os monges escreveram. Então, mas assim, vamos lá. Eu quero chegar na coisa dos animais, eu quero chegar em várias questões comportamentais do que é a religião de vocês. Mas eu assim, por que esse cara teve tanta credibilidade? Porque assim, se aparece um cara pelado hoje, vamos lá. É verdade. Não teve religião nova depois de 1992, né? Não tem um cara que chega aqui, ó, fui lá pra aclimação, fiquei pelado embaixo de um prédio e fala, maluco, fiquei embaixo da Starbucks, tive uma ideia aqui, ó, a religião nova é isso, é isso. Mas por que pensa o seguinte, se esse cara que fica pelado na frente da Starbucks fosse notícia no mundo inteiro dizendo que ele era um bebê especial, talvez ele tivesse... Não sei, isso que eu queria saber. Por que não surgiram? Sabe que naquela... eu entendi o que você vai, né? Por que não surgiu novos ou ali o que aconteceu e como é que se expandiu, né? Como é que esse cara conseguiu... A gente tá falando de fake news, a brincadeira... Até brinquei uma vez com um amigo meu, Felipe Halliday, a gente estava falando uma vez que assim, se a gente coloca o Harry Potter escondido, daqui a 4.000 anos vão achar que aconteceu aquilo. Será que tem isso? Opa! Por que as religiões surgiram sempre num momento muito antigo, onde os registros eram muito complicados? Por que teve credibilidade em Buda? O que você estuda isso? Eu acho que... Bom, vamos lá. O budismo, o Buda ele nunca... uma prerrogativa nossa... é que a gente não faz proselitismo. Isso é uma prerrogativa. É uma prerrogativa. Tá? Existe aí uma seita pseudo-budista que se traveste de budismo, que tem não sei quantos milhões de usuários, de seguidores e tal, que tem lá um negócio que, precisa converter a maior número de pessoas, mas esses caras não são budistas. Eles travestem, mas não são. Mas o budismo tem por pressuposto não proselitismo. Ponto. Quando o Buda morre, ele está no leito de morte dele, ele chama lá a galera que estava em volta dele lá, ele chama o primo dele, o Ananda, que era o brother dele, braço direito e tal, chama ele junto e começa a dar algumas instruções para ele, porque ele sabe que ele vai morrer, né? E aí uma das coisas que ele fala pro Ananda, primeiro olha, eu dei um monte de regras para vocês, eu dei, né, um monte de ensinamentos, só que é o seguinte, você testa aí o que vale, cara, e o que não vale você joga fora. Jura? Ele falou isso. Buda é mó humildão. Ele falou para Ananda. Ele falou, olha, eu falei um monte de coisas para vocês, mas vocês precisam testar. Então testa aí, o que você achar que não vale a pena, pode descartar. E esse cara foi considerado um novo Buda? Tipo, não. Não teve mais nenhum outro Buda depois do Shakyamuni. Aqui nessa terra não teve mais. Não. E o próximo, ele tá projetado aí para daqui a alguns milhares de anos para voltar. Vocês estão esperando um novo Buda. Igual os cristãos esperam a volta de Jesus. Mas para nós isso não faz a mínima diferença, cara. O cara vindo ou não vindo... Os preceitos dele deram certo. Se chegar um maluco dizendo que é o novo Buda, todo mundo vai já tá. Não. Provavelmente, porque é daqui uns 7.000 anos, né? Então tá meio tarde. Early. Early, quer dizer. Bom, aí o que ele fala? Ele falou, olha, mas se vocês quiserem, vocês não precisam ficar aqui reunidos nessa região, vocês podem partir. Vocês podem levar ele chamava de Buda Dharma, né? Aliás, segura isso daí. Muita gente fala que Buda não era budista, mas Buda era budista. Eu já vou explicar por quê. E aí o Ananda fala, beleza. Só que o Ananda, assim, o Ananda meio cagão, né? Falou assim, puxa, quem sou eu para eliminar coisas aqui do que ele disse, né? E a gente brinca até hoje que a culpa é dele, né? Porque, puta, a gente tem um monte de coisa lá que a gente tem que estudar, tá? Eu falei, a culpa é do Ananda. O cara podia ter limpado esse negócio aqui. Podia ter editado aqui, feito um resumo. A culpa é do Ananda. Um resumão, aquele resumão de vestibular, entendeu? A culpa é do Ananda. Puta, a culpa é do Ananda, cara. E aí esses monges começam, eram mais ou menos 1.500 monges, eles começam a viajar, né? E aí você está ali no norte da Índia, um grupo segue para baixo ali, vai para o Sri Lanka, para Tailândia. E aí o que acontece? Tem um rei na Índia chamado rei Ashoka, que era um sanguinário, né?
Era um cara que matava, que esquartejava, empalava. O cara era um sanguinário. O cara queria conquistar tudo aquilo. E até um dia que ele invade um povoado budista, primariamente budista. E quando ele tem contato com o budismo ali, ele se converte a monge. E ele depõe as armas, né? E ele e a esposa se dedicam a expandir o budismo. Então, como ele já tinha dominado uma boa parte da região indiana ali, onde tinha ali o Sudeste Asiático, ele começa a expandir isso. Então ele começa a criar, por exemplo, estupas, que são monumentos que ele colocava lá. O Buda foi cremado e foram guardados os restos da cremação dele. Então ele colocava lá um pedacinho do osso do Buda, tal, para as pessoas caminhando nas estradas terem uma referência. Um devoto. Ele foi um super devoto e ele começou a expandir. A partir de Ashoka, o budismo começa a se expandir. E aí vem a Rota da Seda. Aí que vai chegar uma coisa legal que pouca gente sabe. Aí vem o comércio, né, da seda. E ali, num lugarzinho muito em evidência nos últimos dias chamado Afeganistão, numa região chamada Gandhara, que hoje é o Afeganistão, era um ponto de encontro da Rota da Seda. Então você tinha os europeus indo para o Oriente, e você tinha os orientais vindo, os chineses, todos chegando ali. Também ali. Ali, aqui naquela época, era um domínio chinês, Gandhara. Era um domínio chinês. E ali as culturas se encontraram. E essas culturas se encontrando, foi ali, por exemplo, que se desenvolveu as primeiras centros de traduções do budismo, das escrituras budistas, que vinham em sânscrito e eram traduzidas para o chinês. E foi patrocinada por um imperador chinês que resolveu abraçar o budismo e expandiu na China, que já não era pequena. Então, você tem essa expansão do Ashoka, depois uma expansão na China. Da China isso vai para a Coreia, para o Japão, e aí já lá na década, no começo do século, você tem um alemão que se torna o primeiro monge e vai para a Europa, e aí a coisa começa a disseminar. E por que se dissemina? Você tem duas maneiras de ver isso. Primeiro que você tem as práticas que, se querendo ou não, são simples. E a mensagem é relativamente simples, né? Então você terminou atingindo mais pessoas por isso. Então não era uma região opressora, não era uma religião proselitista. Porque naquela época devia ter também exatamente. E era uma religião comunitária. Exato. E era muito comunitária, de ajuda ao próximo, de compaixão. Então as comunidades budistas, e isso se reflete depois no Japão, um tempo depois, eram comunidades que todos se ajudavam, que não tinham posses, que tudo isso era em prol da comunidade, né? Então isso começou a ter ganhos e reflexões aí. Certo. E aí esse período de Gandhara, ele foi, olha só que interessante. Lembra que eu falei? Não se podia reproduzir a imagem do Buda, era proibido. O Buda era representado pelas mãos e pelos pés dele, né? Ou por uma roda de carruagem com 2 cerdos, né? E aí começou-se a ter a necessidade de ter uma imagem do Buda. Né? É a eterna necessidade do ser humano de ter algo para idolatrar, certo? Para se ter uma referência física. Sim. E aí o que os budistas fazem? Pegam emprestado as imagens de Apolo, do deus Apolo, que era o deus Sol, o deus da iluminação, iluminado. Então as imagens que a gente tem hoje do Buda Shakyamuni são referenciadas às imagens do deus Apolo. A imagem que eu tenho do Buda é gordinho. Não é não, esse não é Buda, mano. Não? Peraí, agora acabou o achismo aqui. O Buda pra mim é gordinho. Não, esse é outro achismo. Você coloca ele de costas na porta. Ele tá de perninha cruzada aqui, então, gente. Buda não era gordo? Não, era bem magrinho. Lembra que ele passou fome? Sim, é isso que eu não estava entendendo. Então, depois ele não engordou tudo aqui. Só nós engordamos mas se ele ficou assim, sentado 49 dias, ele engordou. Imagina. Depois que ele passou 5 anos sem comer. Aí então, a imagem do Deus Sol, né, do Apolo, virou a imagem do Buda Shakyamuni, né? Então aí é só vocês procurarem aí na internet, põe Buda Shakyamuni, vê a imagem dele, tem nada a ver com o gordinho. Quem era o gordinho? O gordinho era um chinês, um monge chinês, que na verdade o seu nome era Putai, um nome estranho, né? Putai, que na verdade ele era um monge budista. Que viveu muito tempo depois mas do esse Buda. maluco esse maluco mandou muito bem, mano. A galera tá rezando pra um cara, velho. Pois é. Pro não Arnaldo. Tem nada a ver. E não tem nada a ver. Eu tô rezando pro Arnaldo, não é Jesus. Então, no budismo chinês, ele representa o próximo Buda. O próximo Buda vai ser gordaço. Não necessariamente, porque a representação do próximo Buda no Japão, ele é magrinho. Ele é magrinho. Que doido. O Shakyamuni é magro. Então, mas olha só que interessante. A gente sempre acredita nesse achismo, né?
de Buda ser gordinho, careca, e não é esse Não, Buda que cara, a gente não tá é. falando. Então, na verdade, isso é uma crença chinesa. É magrinho. É uma crença chinesa, porque dizia que esse monge, o Putá, era um monge muito alegre, muito comunicativo, muito alegre, muito brincalhão, que ele é muito sábio. Então, seriam as características do próximo Buda. E começaram a se referenciar a ele como um Buda. Mas não tem nada a ver com Buda. Que E outra, maravilhoso. também não adianta colocar ele no arroz, com moeda, virado de trás para a porta. Primeiro que isso é ofensivo para um budista. Você não faz isso com uma imagem sagrada, porque, querendo ou não, ele é um monge budista. Primeiro, você não faz isso. Você, por exemplo, não usa um crucifixo de cabide, certo? Então você também não vai fazer isso, né? Você não vai lá colocar o bicho no chão, tal, nada disso. Às vezes foi uma outra religião que deu essa ideia. Pega a Buda, põe no arroz. Pois Os é. caras estão brigando ali. Então eu vou te dizer, outro achismo, isso não vai te trazer dinheiro, ponto. O que te traz dinheiro é trabalho ou herança, Sim. ponto. Ou roubo. Tá. Não, mas o roubo não é Karma. perene. Não é Aí não é perene. perene, ele te traz uma bagagem kármica muito forte, é ruim, entendeu? é ruim. Então é o seguinte, não adianta nada ser pôr. Aliás, que é ofensivo para nós. Para nós budistas é um negócio ofensivo, porque as imagens para nós são uma representação. Elas não são o Buda, e a gente tem plena consciência disso, inclusive muitas imagens vem escrito atrás. Cuidado, isto é só uma representação do Buda, não é o Buda. Não é um Buda. Entendeu? Isso é para lembrar a gente que aquilo Cara, não é acho Buda. que é o maior achismo quebrado Mó aqui. da hora, que deve ter um monte de budista gordinho em casa achando que o Buda é gordinho. Não, tem uma porrada de gordo que o apelido é Buda. Opa! Quebrou agora. Virou Não, moda. mas é a mesma coisa que você acreditar que Jesus Cristo era louro de olho verde. Não tem como, Impossível. naquele momento ali do Oriente Médio. Impossível. Mas vamos lá, você tá me falando uma coisa, eu queria falar de, já que você tá falando da parte física da coisa, a careca. Vocês raspam o cabelo. Sim. Tanto que a gente Devia estar conheceu mais aí a raspado Monja hoje. Coen, tem Então, cabelo por raspado quê? e tal. Lembra que eu falei lá daquele incidente do Pochasta, que estava todo mundo careca, não sei o que e tal? Porque se você olhar numa multidão, a primeira coisa que te distingue é justamente o seu cabelo. Quer dizer, se você olha para uma multidão, você consegue identificar ali as pessoas muito pelo cabelo. Imagina uma multidão, todo mundo careca. Todo mundo usando a mesma roupa. São todos iguais, praticamente, certo? Ah, daí que vem então. Então, na época do Buda, você tinha quem usava cabelo comprido, eram os guerreiros, eram os nobres, tal, quem, entendeu? Quem estava fora desse contexto tinha um cabelo diferente, então ele raspava. Por quê? Para você não ter essa distinção. E Olha. todos vestiam as vestes açafrão também, para não ter distinção. Eu sou budista, eu quero ter cabelo grande, eu posso? Pode. Não tem uma coisa Pode, tipo, não entra. Geralmente quem raspa os cabelos são os monges, né? Os monges raspam o cabelo. Mas mesmo assim, se você olhar algumas escolas budistas, como a que eu pertenço, também não é obrigatório. Sim. A gente usa, eu uso porque é uma questão de tradição, eu gosto. Tá. E o meu cabelo é horrível também, é crespo, medonho. Aproveita isso. Você Então que já tem um fico cabelo sem. ruim, vire budista. Vire Eu acho budista, que é a é. grande ideia. Economiza no shampoo. Mas vem cá, a coisa E no da... barbeiro, porque é só passar uma maquininha e pronto. A coisa da roupa provavelmente é a mesma coisa, né? Sim. Vocês usam essa roupa, eu tô vendo que você tem um negócio aqui no seu... Isso aqui é um mala, né, chamado de mala, ou nenju, ou japamala, né? Ele tem um símbolo bastante bonito, é um negócio bem legal. Por exemplo, esta conta aqui representa o Buda, né? Essas duas contas aqui representam dois seres, que são, vamos dizer assim, são duas características do Buda, que é a compaixão e a sabedoria. Tá? E cada bolinha dessa representa um sofrimento humano. Mas também representa uma cura para esse sofrimento humano que foi ensinada pelo Buda. Conta uma aí. O sofrimento humano? A tristeza? Não, e que o Buda ensinou. Eu quero saber isso. Você quer entrevistar, Você Marcão? tem... Não, por exemplo, você tem a tristeza pela morte. Né? Como é que você cura essa tristeza pela morte? Entendendo que todos vamos morrer. Que não é uma coisa especial, mas é uma coisa que vai acontecer com todos, que a gente tem que se preparar, porque isso vai acontecer, que é uma consequência da vida. Mas que após a morte, você tem um renascimento. Então a morte é só um intervalo entre Uma duas passagem, vidas. né? Entendeu? Então, é Você uma vai, dessas. Tá? Não, eu acho que isso daí eu acho que daí até daria para um outro papo, porque a gente vai entrar na coisa da filosofia. Aí é a A filosofia. filosofia que a gente vai além. Pelo que eu tô entendendo, o budismo ele não é uma filosofia, o budismo é uma religião. Isso, puta, mal, isso é outra coisa, né? Que eu adoro quando as pessoas falam assim, puta, não, mas o budismo é uma filosofia. Primeiro que eu acho que quem fala que é só uma filosofia é o cara que tem um cagaço de sair da própria religião. Ah, a galera do gratiluz. Entendeu? O cara assim, não, eu vou falar que é filosofia porque eu não vou seguir o budismo, eu não vou me
me converter ao budismo, mas eu acho legal pra caramba. Ai, mas não vou porque eu morro de medo de Deus vir aqui, me dar um raio na Mas eu acho testa, assim, bonitinho. entendeu? Mas é legal, então é uma filosofia. Se eu chamar de filosofia, eu posso incorporar essas coisas na minha vida sem romper com ou criar um pecado, alguma coisa assim. Sim. Fato. Fato. É uma filosofia muçulmana. É tipo Agora, esse é o tipo de afirmação que não sobrevive à primeira pergunta depois dela, que é qual filosofia? Né? Eu costumo perguntar, você está falando de Yogacara ou de Madhyamika? Como assim? Não, são os dois ramos filosóficos do budismo. É Yogacara e Madhyamika. Qual das duas você está se referindo? Não, eu estou me referindo ao jeito de ser, o dia a dia, de querer o bem das pessoas, de fazer o bem, de praticar o bem, de ficar calmo, tranquilo, não sei o que. Eu falo, a sua religião diz alguma coisa diferente disso? Toda religião prega isso, né? Então, filho, para que você vai mudar de religião? Sério mesmo. O que eu acho que as pessoas têm que fazer é conhecer a própria religião. Não conhecer a instituição religião, mas conhecer a filosofia da sua religião. Todo o arcabouço que constrói uma religião. Isso é o mais importante. O Dalai Lama costuma dizer o seguinte, olha, o mundo não precisa de mais budistas, precisa de mais budas, ou seja, precisa de mais gente iluminada. Lembra aquele cara iluminado que gera só coisas boas quando faz, que não gera coisas negativas? O Dalai Lama fala, é isso que eu preciso no mundo. Sim. Então é o seguinte, fique com a sua religião, entenda a sua religião, estude a sua religião, vá a fundo nela, entendeu? E aí você decide o que você quer fazer da sua vida, Claro. entendeu? Porque o budismo, em termos filosóficos, é muito complexo, é muito pesado, é muito complexo, entendeu? Então, se você quer dizer que o budismo é filosofia, você tem que estudar e estudar muito. Sim. Agora, uma religião é uma filosofia na prática. Então você tem uma prática budista, você tem ritos, você tem rituais, você tem crenças, você tem valores, você tem base. Então, sim, o budismo é uma religião. O problema é que você associa uma religião a um demiurgo. Ah, uma religião tem que ter um deus, tem que ter alguma representação supradivina. Não tem. Não tem. Né? A religião, aí vem aquele negócio lá de religião. A religião é religare, outra estupidez também. É outro achismo, gente. Religião não está conectada a religare. Não sei quem inventou esse negócio, mas religião vem religios. Mesma coisa de relógio. Sim. Religios quer dizer tradição. Algo que você faz por tradição, repetitivo por tradição. Sim. Hábito. São os hábitos, são as práticas. Sim. Entendeu? Sim. Então isso foi definido por um filósofo chamado Macróbio, já aí no primeiro século. Tudo bem. A gente estava falando um negócio do cabelo, a gente estava nesse lugar. Pois é, e a roupa? A roupa, você falou da roupa, só para finalizar, essa sim, é uma sim. roupa assim, toda vez que eu vou falar sobre o Dharma, sobre o budismo, a gente coloca essa roupa por um respeito a todos. Não é para uma imposição, mas é uma roupa sagrada, é uma roupa que nos remete à época do Buda. Sim. Então assim, quando eu visto essa roupa, é uma grande recordação para mim do meu compromisso e da minha responsabilidade em estar aqui falando sobre o budismo. Mas você anda normal, você Sim. põe uma roupa, as pessoas acreditam. Tem, ó, que camisa você... aqui As e pessoas tal. imaginam que os monges. Calça jeans, Aí, ó. tênis. Pô, New Balance, maluco. Tá lá. As pessoas imaginam que o monge. Relógio Garmin, correio. As pessoas imaginam que o monge ele anda de chinelo a vida inteira. Essa coisa. Quisera eu. As pessoas não. Eu mesmo tenho Mas esse estereótipo do monge. Mas eu pergunto, existe a coisa da ostentação? Existe monge com um Lamborghini? São coisas diferentes. Existe o monge ele tem esse voto de pobreza? Não. Primeiro que o Buda nunca disse que a gente não podia ter dinheiro. Aliás, ao contrário. Houveram sempre grandes nobres, grandes aristocratas que foram os patrocinadores do budismo, mesmo na época do Buda. Na época do Buda, você tinha grandes patrocinadores do budismo, que eram pessoas abastadas. Ah, lógico. O que a gente fala é o seguinte, você está trabalhando, você ajuda as pessoas, você tem compaixão, você não tem altruísta, você não tem problema nenhum em ter posses. O problema é quando você faz isso de uma maneira avarenta, quando você faz isso na ilegalidade, quando isso é fruto de um crime, ou quando você tendo isso, você não olha para o outro com compaixão. Isso é pior do que você ter Mas dinheiro. existe caridade budista? Porque eu vejo que o cristianismo ele é baseado muito em caridade. Não é uma demanda nossa, não é uma coisa, o assistencialismo, a caridade, as boas obras, não é uma coisa assim, você é obrigado a fazer. Mas quando você fala em compaixão,
essa ajuda já está inerente ao seu sentimento de compaixão. Não necessariamente financeira. De todos os aspectos, né? ajuda. Moral, Entendi. emocional, Então o cara pode ter um financeira novo também. tênis, não tem nenhum problema. Nossa, aquele ali... Porque muita gente olha para um religioso e às vezes julga através do... o cara tem um carrão... São duas coisas diferentes. Uma coisa é um religioso que, no meu caso, eu trabalho, eu não sou só monge, eu tenho um trabalho secular. O que você faz? Eu trabalho numa empresa de tecnologia. Maravilhoso isso. Eu trabalho Isso é com- eu trabalho numa Isso, empresa você de imaginava tecnologia. essa, Marcão? Eu olhei pra cara dele e falei, tecnologia. Tecnologia, TI, fica lá... E trabalho com vendas, né? Então, é bom. Mas se eu tenho as coisas que eu tenho, é porque eu construí. Claro. Eu ganhei, eu construí e tal. Agora, quando você faz isso, você chega numa ostentação, você chega numa posição onde você está usando o dinheiro que as pessoas doam para a tua igreja para sim. você Aí é ter roubo. as coisas. Aí é roubo. É estelionato. Aí é É estelionato. estelionato espiritual até, entendeu? Sim, é São o pior coisas tipo. diferentes. Eu acho que o pior ladrão é o cara que rouba pra criancinha e dá pra... Aí é uma coisa que não tem nada a ver. Aí é um negócio completamente. O cara tá lá, poxa, o cara tá lá dirigindo tal carro, não sei o quê, viaja para os Estados Unidos de férias. Tá bom, o dinheiro é dele? Ele ganhou de forma lícita. É. Beleza. Agora não, ele tá usando isso, porque ele comprou um apartamento usando a doação que os caras deram para a igreja. Filhão, aí é outro papo. Eu acho que você falou um negócio da filosofia, que a gente estava falando, eu acho que tem muito a ver com essa coisa do animal, né? Eu acho que o primeiro achismo relacionado ao budismo, na minha opinião, não sei aí do Marcão, do pessoal da equipe, é aquela coisa assim, você reencarna em cachorro, você reencarna, um budista acredita, tanto que você falou que tem as camadas, né? Que você Os falou, reinos, os né? reinos, Isso. né? Que tem o cachorro e tal. Vamos lá, essa questão dos animais. Os animais, eles podem ter sido realmente uma outra vida no passado? O meu cachorro, quando ele olha pra mim, ele tem alguma relação? O que vocês acreditam? Tipo, Olha, ele irmão. sabe quem eu sou? O que ele Muita gente olha e fala assim, poxa, o cachorro está tão bem comigo, então é o meu avô que está reencarnado eu falo no muito cachorro. isso. Às vezes né? meu avô aparece. Cara, eu tenho O cachorro caramelo, eu acho que é meu avô. Eu tenho uma tia que uma vez perdeu a cadela dela e um mês depois encontrou um cachorro na rua e falou que era a reencarnação da cadela dela. Só que eu olhei e falei, mas essa cadela deve ter uns 6 anos. É uma reencarnação tardia. Do nada. Assim, você falou do Neo, né? Matrix baixou o software lá. Baixou agora lá a alma da coisa. Pô, nada a ver. Então as pessoas confundem muito esse negócio do renascimento com o ponto de vista da afeição, né? Eu gosto muito de cachorro, sempre tive e tal. Normalmente você tem uma afinidade, são pets que você cria uma afinidade com você. Se aquilo foi um parente seu, alguém que você relacionou no passado, você nunca vai saber, cara. Nunca vai saber, não tem como saber. Entendeu? Você não vai fazer a mínima ideia do que se é ou não. Então, assim, é possível? Mas, cara, primeiro que isso não é importante. Segundo, que não tem como saber. Mas é maravilhoso você imaginar que o meu cachorro foi Napoleão. Isso é maravilhoso. Eu estou alimentando o Napoleão. Pensa, Hitler é um gato. Pode ir por esse caminho também, certo? Tudo é uma reencarnação. Fica perigoso, né? Hã? Fica perigoso. Fica Mas perigoso. sabe o que é? Gato arranhando todo mundo. Mas, mal, esse é um Chega outro um achismo. judeu, o gato pula. Mas esse é um outro achismo horrível, porque você vê o seguinte, as pessoas se preocupam muito com quem foram. Sim. O que tem isso a ver com a sua vida hoje? Eu fui Bom, como eu te disse antes, né? Todo mundo foi Marco Antônio e Cleópatra. Isso é Ninguém foi o maravilhoso. escravo que limpava a bunda do Marco Antônio, né? Todo mundo foi pica. É. O cara foi pica até Cara, no tudo no pica das antepassado. galáxias, né? O cara lá, o coitado do escudeiro lá, o cara que escovava o cavalo e tirava a bosta do cavalo Napoleão, ninguém nunca quer ser, né? Sim. Cara, o que isso influencia a tua vida? O que isso influencia a tua vida? Eu fui um médico no passado, eu fui um assassino no ano passado. Você é um assassino hoje? Não. Cara, o máximo que isso pode te ajudar é a entender as coisas que você passa hoje, irmão. Quer dizer, por que isso acontece comigo? Cara, acontece com você hoje porque você aprontou alguma no passado. Agora, tem como você resolver isso? Não tem. Não tem. Você já tem lá a contabilidade, está lá no seu livro de contabilidade kármico, é o seguinte, você já fez isso, a consequência é essa. Filho. Então não faz mais merda. Pra você não se ferrar na Mas você na vai próxima. fazer. Você vai fazer. Esse é outro ponto, você vai fazer merda. Cara, o que você almoçou ontem? Ontem eu comi mal. O que você comeu? Eu comi uma lasanha. Lasanha. O que Muito você bom. comeu domingo Não na lembro. janta? Domingo? Domingo foi, se eu falar lasanha de novo vai pegar muito mal, minha nutricionista tá vendo. Mas domingo eu comi salada à noite. O que você comeu em 12 de março de 2015? Não faço ideia. Então, cara, esse negócio de você fazer o bem para compensar o mal que você fez é ridículo também.
Porque você sabe o que você fez de mal ontem. Mas você não sabe o que você fez de mal dia 11 de setembro de 2019. Eu vou te corrigir. Eu não sei nem o que eu fiz de mal ontem, porque às vezes eu fiz algo achando que foi que bom. Foi bom e não foi. E foi mal. Às vezes o motorista do Uber tá putaço comigo porque eu falei alguma coisa. Então, cara, é exatamente isso. E às vezes você criou um mal-estar para alguma pessoa que você não teve essa intenção também. Então esse negócio de livrinho de contabilidade, cara, do bem versus o mal, não funciona. Então é o seguinte, o que você tem que fazer? Você tem que se desenvolver de tal maneira que isso seja uma... Primeiro que você tem que ter um reconhecimento. O budismo não prega que você tem que ser o cara, aquele bicho preguiça em coma, falando devagarzinho. Não, cara. O budismo diz o seguinte, te conhece primeiro. Descobre quem você é. Sua sombra, seus medos, Os suas seus demônios. seus demônios, Entendeu? suas partes boas. Quem é você? E aí você se aceita. Aí a partir da hora que você se aceitou, minha grande pergunta é, já que você se aceitou, você quer mudar? E quais são os motivos da mudança? São os mesmos que você tinha antes de se aceitar? Esse é o grande coisa do budismo, cara. Não é um negócio para você sentar lá e fazer assim e você se tornar a pessoa iluminada e a mais benéfica do mundo. Não, é você reconhecer que você faz um monte de cagada. Você já faz cagada pra caramba, entendeu? E olhar para trás e falar assim, fiz cagada. Ou você acabar de fazer e falar assim, puta, fiz cagada. Preciso consertar, Não melhorar é você achar que você está sempre fazendo bem. Esse negócio de você achar que você está sempre fazendo bem é materialismo espiritual. E geralmente quando as pessoas abraçam uma crença nova, isso é muito típico no budismo, cara. Às vezes você recebe aluno lá novo, o cara vira o Buda por 2 semanas. Porque não segura, né? Depois ele volta, porque não tem base. Cara, eu vou falar pra você que me dá a impressão que o budismo é uma das religiões mais humanas. É humano. Que entende a humanidade, porque a gente é passivo o tempo todo de cometer erros de acordo com... Por exemplo, eu estava falando aqui com a tua enteada, né? Sua filha aqui, no caso a Luísa. Luísa tem 14 anos, está assistindo aqui. É muito interessante que talvez para ela o que eu acho que é certo é errado, porque ela é uma geração diferente da minha. Então, para ela eu sou o cancelável, para o outro eu sou a melhor pessoa do mundo, para minha mãe eu sou incrível. Então, não existe um padrão. Por isso você tem que se entender, eu sou desse jeito, eu preciso melhorar nisso, isso daqui está me atrapalhando. Isso é interessante. Agora, assim, falando de reencarnação, que eu acho que é um assunto muito interessante. Você acha que existe, assim, por exemplo, às vezes eu vejo assim, o cara com 15 anos de idade faz um crime e fica preso 50 anos. Era para isso acontecer? É um ensinamento? Para ele voltar depois melhor? Tem alguma... Vai depender muito de como ele vai encarar isso, porque você tem outras influências kármicas que vão fazer com que ele tire uma lição disso ou não. Você tem pessoas, até vi aí até uma publicação do Barack Obama falando de um preso que ele deu perdão para ele e o cara se tornou advogado agora e tal, não sei o que, ele até escreveu sobre o cara e o cara está defendendo outros presos, quer dizer, um cara se reformou. Sim. Ao mesmo tempo que, por outro lado, você vê uma notícia de um cara que saiu numa saída de Natal e cometeu exatamente o mesmo crime que ele estava lá. Como é que um foi e o outro não? Isso é uma relação kármica. Quer dizer, esse cara que teve as influências kármicas e a ação também... Cara, a vida também é o seguinte, você não pode dizer que a tua vida é toda regida por karma. O karma, ele vai te dando as bases, mas você tem a sua ação, você tem a sua maneira de interferir também. Livre-arbítrio? Nós não temos livre-arbítrio, né? Porque livre-arbítrio seria assim, você pode fazer o que você quiser, mas você tem as guias do karma, que você não pode fazer tudo o que você quer. Você está limitado. Então esse negócio de livre-arbítrio também é meio... No budismo você não tem muito essa visão de livre-arbítrio. Então, o cara falou, temos regras, mas faz o que quiser. Só. Pô, então não tem regra, né? Tipo, você pode jogar futebol como quiser, mas não pode fazer gol de mão. Exatamente. Eu tô lendo um livro agora que chama Sem Esforço. Um livro muito interessante. Todo em branco. Todo em branco. Sem Esforço, do Greg McKeown. E ele fala sobre, ele conta um caso ali sobre um cara que sofre um acidente de carro e perde 4 filhos no acidente de carro, e a esposa, né? Sobra um filho. E ele comenta ali, o cara é amigo dele, e ele comenta ali, olha, naquele momento no hospital ele podia tomar 2 decisões na vida dele. Uma, entrar numa comiseração eterna e sentir raiva e sentir desespero e tudo isso, ou fazer o que ele fez, que ele decidiu que ele ia ser o melhor pai do mundo para o filho que sobreviveu e que ia combater que aquilo nunca mais acontecesse. Cara,
essas duas coisas aqui foi o karma que deu para ele. Mas essa escolha É da pessoa. é dele, Entendi. entendeu? Que foi levada por outras formações mentais e outras maneiras de pensar. Então é a mesma coisa nessa situação. Você não pode pôr culpa tudo no karma. Vai acontecer merda na tua vida? Vai acontecer merda na tua vida. Agora, como é que você olha pra ela e fala assim, o que eu vou fazer com isso é que faz sua grande Que lindo diferença. isso, cara. Isso é maravilhoso. E em cima desse assunto, assim, que eu acho que é importante, assim, para as pessoas, nessa coisa comportamental de vocês, existe casamento budista? Sim. Vocês casam? O sexo para vocês tem uma coisa energética diferente do que é pro cristão? Isso é outra coisa, é outra coisa também Achista. achista, né? Aí você tem essa visão de sexo tântrico, não sei o quê. Bom, vamos lá, casamento. Sim, nós casamos. Os monges japoneses casam, tá? São livres para casar, livres para casar. Eu sou casado. Mas você tem monges que moram em monastérios, em algumas escolas, não podem casar. Ele se dedica. Tem uma parte de dedicação, tem uma parte econômica também, senão você ia ter famílias e famílias e famílias dentro de monastérios e tudo isso. Então, assim, se lógico. você está no monastério, o período que você está no monastério É para monastério. é o monastério, ponto. Tá? Você já foi para monastério? Já fiz alguns retiros nos nossos templos lá no Japão. Já. Você já foi pro Japão, para Já. Kyoto? Sim, eu fui ordenado em Kyoto. A nossa Que escola, legal, você precisa cara. ser ordenado em Cara, Kyoto. eu fui pra lá e eu vou falar pra você você. foi? Fui pra Kyoto. É demais, né? Puta, tem muito templo. Tem templo dentro do shopping. É verdade, cara. Templo tudo que é lugar, assim. Tem cemitério e templo em qualquer Eu lugar. achei incrível e é uma outra energia, assim, da coisa toda. Tá, E aí, a gente casa. Sexo, óbvio, não é tabu nenhum. Não é tabu nenhum. O nosso foco é o seguinte: não gere sofrimento. Então, quer dizer, não é tabu? Sim. Ah, mas você pode transar com... Não, filhão, peraí. Qual é a medida? Você vai gerar sofrimento para você ou para o outro? Primeiro para o outro. Então, não bom. sofrimento você diz em relação a Qualquer coisa. coisa. Se o ato sexual vai gerar um sofrimento, Uma dor pra uma o pessoa. que você quer dizer? Estupro, out. Pedofilia, out. Ah, Pedofilia, out. Então, assim, Sexo anal, dependendo, out, né? depende se doer, se for uma coisa desprazerosa pro teu Exatamente. companheiro ou Cara, companheira. tô falando com um monge de sexo anal, maluco. Porra. Esse é o melhor programa do Brasil. Onde é que eu vou? O tabu acabou. Mas é isso mesmo. Se te gera, você vai ter o companheiro ou companheira não gosta, você vai forçar, aí Exato. estupro. Aí Entendi, não, entendi. proibido, Faz entendeu? sentido. É o seguinte, como é a nossa base, o Buda falou alguma coisa sobre sexo? Não, filho, se você olhar lá nos sutras, não tem nada falando sobre O homossexualidade. sutra, você tá falando, é o Kama Sutra, também tem a ver com isso daí? Não, na verdade, sutra é um compêndio de textos. O sim. Kama Sutra é um sutra sobre sexo, Sim. não tem nada a É uma ver com o coisa budismo. chinesa, Na verdade, é indiana. Indiana, você vê, é meu achismo. Então, nos sutras não tem nada falando. Mas aí o que você vai? Você vai para as bases. Então, qual é a base fala? Sofrimento. Acabar com o sofrimento. Não gere sofrimento. É uma das bases do budismo. Ótimo. Então, o relacionamento em si, o ato sexual em si, não pode gerar sofrimento. Mas o cara não pode ser sadomasoquista? Filho, o cara gosta. E o outro também O outro consentiu. também. Consentiu, tá. Prazer, ponto, um abraço. Existe entendeu? monge sadomasoquista. Onde a gente descobriu? Sei lá onde tem. Pode ter, pode ter. Não é nem questão do monge. Eu tô falando assim sobre a visão do budismo em geral. Existe... Por exemplo, se você achar o seguinte, um monge budista pode fazer um casamento de um trisal? Teoricamente pode. Se os Nada três estão contra. felizes, Nada contra. legal pra caramba. Logo, um casamento homoafetivo, super bem-vindo. Eu ia perguntar Sem isso problema. agora. Sem problema Olha nenhum. que legal. Não tem uma... Isso é uma coisa que eu até ia perguntar. Por exemplo, a gente vê que o cristianismo, que eu acho que é a religião mais presente aqui no Brasil, tem aquela coisa do Novo Testamento, o Velho Testamento. Vocês têm uma repaginada do que foi escrito por Sabe Buda? que não, isso aqui é engraçado. Sabe que não, a gente volta lá sempre do escrito original e ainda faz tanto sentido, cara, tanto sentido, que não tem uma reinterpretação. Não tem esse, não, o Buda quis dizer isso, tal, não sei o quê. É que a gente encara a coisa, o Buda lá diz também, muitas vezes ele começa lá os sutras, né? Não, porque estava aqui fulano de tal, não sei quantos monges tal, aí estava aqui o ser iluminado tal, o ser iluminado não sei o quê, porque ele via esses seres todos, né? Aí você olha assim e fala, o Buda não, falou que existem outros seres, tá? Tá, existe, e daí? Sim. E daí? O Buda falava que existem outros universos além desse, que existem Budas em outros universos, em outros planos. Tá, mas é metáfora também, Não, né? mas se não for, Também é. o que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver? O que isso impacta no seu desenvolvimento? Maravilhoso. O que isso impacta na sua capacidade de ter compaixão, de aliviar o sofrimento? Tem um Buda lá não sei aonde. Tá, e daí, filho?
Eu acho que talvez a única mudança tenha sido o negócio da suástica, porque a suástica era um símbolo budista, certo? Esse meu não tem. De vez em quando a gente tem umas cores que tem suástica. Então, como é que... Porque assim, me explica exatamente assim. É porque a suástica era um símbolo budista. É? É ainda. Ainda é um símbolo budista. A gente tem, nossos templos tem suástica, tem coisa. Mas é a mesma suástica usada pelo... Não, é pelo uma na- suástica... É invertida, né? É original, vamos assim dizer. E o símbolo é um símbolo de prosperidade, é um símbolo de união, de prosperidade. Não tem nada a ver com o símbolo do Quando os nazismo. nazistas utilizaram a suástica, como é que foi pra vocês, assim? Tipo, porque hoje parece que o símbolo ele tá mais forte desse lado negativo. Não, está muito mais forte, né? É muito mais forte. É uma pena, porque é uma coisa que você olha as estátuas antigas, até algumas coisas das nossas roupas, você tem a referência a isso, né? É engraçado que no Oriente, não se faz muito essa associação, praticamente não se faz essa associação da suástica com o nazismo, praticamente isso esquece, é ignorado. A suástica é um símbolo budista, né? E hindu também. Então, até pouco tempo atrás, se você olhasse o Google Maps, por exemplo, quando você olhava os templos budistas no Japão, tinha uma suástica em cima dele, para dizer que aquilo era um templo budista. Aí, nos anos para cá, pediram para trocar, tudo bem, e Isso que eu tô agora falando, tem outra coisa. Como é que funciona isso? Porque o nazismo é uma coisa recente. Sim, mas é o negócio, você não, ninguém pode dizer que o budismo está alinhado com o nazismo por causa de um símbolo. Claro, não, claro, lógico que esquece, nada a ver, entendeu? Porque é uma coisa muito mais antiga. Infelizmente, por causa disso, se destruiu um O símbolo. marketing do nazismo foi melhor do que o marketing... Se destruiu um símbolo budista importante, que era importante para nós, se destruiu e a gente evita usar, mas ainda tem algumas Mas coisas ele, que tem uma, aparecem. mas ele tem uma representação do tipo assim, puta, tiraram da gente a cruz. É meio isso pra vocês? Não, também não é tão assim. Entendi. Digamos, a gente é muito tranquilo, entendeu? Com esse negócio. Não vai usar. Tá bom, Tá bom, não usa. né, Mas a gente, tá de bom. vez em quando tem na roupa. Aparece uma estátua lá com Sim, isso. sim. Tem. Tá. Tem. E a mesma- Agora, que ninguém se sinta ofendido por ver lá, porque não tem nada a ver. Aquele é um símbolo totalmente diferente. E a mesma entendeu? suástica tem É a uma mesma diferença? coisa. A mesma coisa algum radical olhar pro arco-íris que forma depois da chuva e falar isso é uma coisa do imperialismo LGBT, que é um absurdo, entendi. O entendeu? arco-íris surgiu antes do Pois LGBT. cara. Entendi. É verdade, entendi. Que bom que se usa o arco-íris, que bom, uma coisa incrível de união, tudo no movimento LGBT, que legal. Sim, né? sim, Mas nenhum radical conservador babaca pode chegar lá e falar assim, eu não quero mais que chova para não formar o arco-íris, entendeu? Vou combater a chuva é da esquerda, né? Pô, Tá. Eu quero falar agora, eu acho que você falou de Dalai Lama, né? Dalai Lama seria o papa de vocês? não. O Dalai Lama é só o mais conhecido, né? Acontece que cada escola budista tem o seu líder, né? Teria o seu Dalai Lama, vamos assim Sim. dizer. O Dalai Lama, ele é o líder de uma das 4 escolas budistas tibetanas, chamado Gelupa, tá? E por uma decisão entre essas 4 escolas, ele era o líder também governamental e político do Tibete. Só que ele não tem uma representatividade nas outras escolas budistas. A nossa escola, por exemplo, a gente tem o nosso, que a gente chama de Monshu, ele tem o nosso. Ele não tem nada a ver com o Dalai Lama, tem relações de amizade, mas cada escola, o Zen Budismo, por exemplo, que é uma outra escola, a escola Soto Zen, ela tem o deles. Nós temos o nosso, o Shingon Shun tem o deles. Cada aí por um tem um diante. Dalai Lama. Esse Dalai Lama que a gente vê aí, esse aí o que todo mundo... Tem né? Zingyatso. O que tá famoso no O que tá rolê? famoso aí, o que tem Instagram com arrasta. E Esse daí, por que ele se tornou famoso e os outros não tanto? Eu acho que foi importante ele se tornar famoso para sobreviver. Eu acho que se ele não tivesse esse primeiro para ele sobreviver e o povo tibetano sobreviver também. Eu acho que se ele não tivesse se projetado internacionalmente, ser conhecido da maneira que ele foi, além de ser um ser humano espetacular, eu acho que o povo tibetano teria sofrido muito mais. Já sofreu demasiado. Milhões de monges foram mortos com a invasão chinesa. Praticamente Tibete virou um ponto turístico. Mas se ele não tivesse feito isso, eu acho que talvez ele teria morrido e muito mais tibetanos teriam sofrido com a invasão. Mas qual que é a história dele? Assim, eu acho que até... Eu não entendi. O que aconteceu com ele é que ele era o Dalai Lama, ele era o líder do Tibete na época da invasão, da Revolução Chinesa, né? E foi aí quando que a China... havia um acordo de cavalheiros entre os líderes do Tibete e os líderes chineses, da época dos impérios chineses, né? De que aquele era um território autônomo. Embora inserido na China, teria regras próprias de governo, o seu próprio governo, tudo, e os imperadores chineses sempre deixaram
tranquilo aquilo lá. Até porque a maioria dos imperadores chineses eram budistas claro, tinha um respeito ali com aquela, vamos dizer, comunidade. Com a Revolução Chinesa, e como aquilo era um polo religioso praticamente, e a necessidade de extinção das religiões dentro do território chinês, houve uma anexação do Tibete e houve uma resistência pelo povo tibetano, que culminou com a fuga do Dalai Lama para a Índia, para Dharamshala, onde ele foi acolhido pelo governo indiano, junto com uma quantidade imensa de monges, né, que ele se retirou ali e criaram uma comunidade budista e tibetana na Índia. E ele tentou, de todas as maneiras, chamar a atenção do mundo para a causa tibetana, que ali os tibetanos estavam sendo mortos, os monges estavam sendo mortos, encarcerados. Mas ele não é o único Dalai Lama. Sim, ele não é, vamos dizer, com o nome mas o que ele representa ele não é único. Cada escola budista tem o seu. Cada filosofia budista? Não, cada escola, cada ramo. Imagina fazer uma associação rápida aqui com o catolicismo. Os caputinos, os franciscanos, os jesuítas, somos nós. Então cada um desses teria um líder, que seria um papa, não existe um papa único para todos. É como se cada escola católica tivesse um papa, entendeu? Esse... Um filme interessante para ilustrar a história que ele contou agora é Sete anos no Tibete. Do Brad Pitt. Do Brad Pitt. Quem quiser entender melhor a história, é bom esse filme. É um bom filme. Exatamente. É um bom filme. Inclusive o Dalai Lama, eu queria até que você explicasse, teve uma história, eu tô falando aqui através do meu minha breve informação, que teve o Dalai Lama, assim, ele morre, ele vira um outro Dalai Lama depois, não é? Assim? É uma coisa exclusiva do budismo tibetano, né? Então, assim, quando um Dalai Lama, não só o Dalai Lama, mas alguns outros monges também fazem isso, eles preveem a sua reencarnação, ele meio que controla a reencarnação, tá? O renascimento, a gente chama de renascimento, né? Então ele deixa pistas do que vai acontecer. Onde ele vai voltar. Onde ele vai voltar. Então, através de sonhos, ele fala, ou através de sonhos, vou voltar eu vou voltar ali, procura ali e tal. E aí os testes são bem interessantes, mas isso é muito exclusivo do budismo tibetano. A nossa escola ela é mais simples, é hereditária mesmo. Os filhos vão assumindo o lugar dos pais. Sim. Então, o filho do Dalai Lama assume o lugar do Dalai Lama. Sim, mas mais o tibetano fácil. Não. O tibetano não. O Dalai Lama falou, galera, referência talvez kármica. Aí, Croácia. É referência kármica, né? O Chico Xavier, não, deixar aqui o 27 com você. E aí um bom filme para isso, muito antigo, é o Pequeno Buda, que fala sobre esse processo da escolha, do reconhecimento. Mas me explica isso daí, desculpa. E aí como é que funciona o reconhecimento? Talvez você queira saber, né? Então, diz que esse reconhecimento ele é feito através de testes que são feitos nas crianças. E assim, tem um limite máximo, acho que não sei se é 4 anos, 3 anos ou 4 anos, não pode ser além disso. Porque até esse momento você ainda tem lembranças da sua vida anterior. Você tem flashes da sua vida anterior, você ainda tem algumas recordações da sua vida anterior. Então, essa criança ele tem que passar por todos os testes, não pode falhar um teste, não pode falhar em um, segundo a tradição tibetana. Então, por exemplo, eles pegam a roupa daquele Dalai Lama, pegam vou extrapolar, uma camiseta do Dalai Lama. Aí põe várias camisetas numa mesa. E aquele antigo Dalai está lá no meio. A criança tem que ir lá e falar, essa aqui era a minha camiseta. Ou pega um mala, imagina aqui, pega um mala, põe 40 malas em cima de uma mesa. Isso aqui é uma coisa que a gente usa todo dia, né? Então você tem o seu, né? Aí ele fala, esse aqui é o meu mala. Eu tenho uma tigela de comer, tal, não sei o quê. Põe lá, 50 tigelas de comer, ele tem que essa aqui é a minha tigela. Mas eles pegam, tipo assim, todas as crianças? Não é todas, você tem umas referências. Ele deixa lá, eu vou renascer, vamos extrapolar aqui, eu vou renascer, sei lá, no Taboão da Serra, nessa região aqui, numa família mais ou menos assim. Ele começa a testar várias crianças por ali para ver se tem alguma. Ou geralmente a própria criança termina emanando alguma coisa, ou começa a falar muito cedo, ou começa a andar muito cedo, ou solta algumas coisas. Tem alguns casos interessantes, por exemplo, eu vi uma vez uma fita cassete, eu estava na casa aí de um conhecido em Belo Horizonte, e ele me mostrou uma gravação de uma criança recitando um sutra de cor, né, em Pali. Pali é uma língua que foi escrito algumas coisas budistas, que seria assim um dialeto sânscrito. O sânscrito já é uma língua morta. Pali, praticamente... É como se o Gabrielzinho, meu filho Gabriel, estivesse falando em aramaico. Eu acho que a criança tinha 3 ou 4 anos também. Uau. E aí a história era a seguinte,
Era de arrepiar se ouvir a criança recitando, cara. Era de arrepiar, porque ela recitava perfeitamente numa língua que ela não conhecia. Eu acho que não lembro se era da Tailândia ou do Sri Lanka. E aí, quando ela tinha 3 anos, ela começou a sair de casa, fugir. E aí o pai ia lá e pegava ela de volta. Aí um dia ele falou, mas aonde você vai? Ela falou assim, eu vou para minha casa. Ah, mas onde é a sua casa? Sua casa é aqui. Ele falou, não, minha casa não é aqui. Minha casa é lá. E apontava. Aí levaram, onde é a sua casa? Ele chegou no templo. Falou, essa é a minha casa. Uau. E disse que já entrou, já sentou no meio dos monges e começou a recitar. Ele depois virou monge, tudo isso, e ele começou a falar sobre a vida passada dele. E é engraçado que hoje esse cara existe, ele é monge, mas ele não lembra mais de muita coisa. Mas por que ele não virou o Dalai Lama, esse cara? Não, porque não era a situação dele, era essa. Maravilhoso. Mas assim, o que aconteceu com ele, pode acontecer com todos nós? Pode. Aí vem a grande pergunta, mas por que eu não lembro das minhas outras vidas? Né? Todo mundo fala isso, se eu reencarnei, por que eu não lembro das minhas outras vidas? Legal. Todo mundo pensa do lado positivo disso, né? Quantas mortes você vai lembrar? Ah, lógico. Quantas perdas? Lógico. Quantos amores você vai deixar pelo caminho? Quantos pais e mães você viu morrer nas suas outras vidas? Quantos amigos, quantas guerras você pode ter participado? Você quer esse sofrimento? Não, tô de boa. É verdade, porque fica Você coisa quer esse ruim também. sofrimento? Quer dizer, todo mundo só pensa do lado bom. Eu fui pra festa, esbórnia, né, tal. Pô, viu o Brasil campeão em 70. Vi o Brasil campeão em 70, pô, eu vi o Santos Dumont voar lá não sei aonde. Eu participei da Távola Redonda, eu servi vinho lá pra sei lá quem. Sim, mas também a chance de você, isso é um bom achismo, a chance de você ter se fudido no passado é muito maior do que você se dado bem. Cidade média, todo mundo... De novo, todo mundo acha que foi Cleópatra e Marco Antônio. Exato. Ninguém foi o soldado que morreu com uma espada no meio do peito, no meio do campo de batalha lá na Europa. Aqueles na primeira fileira? Não, imagina você ficar lembrando do passado o tempo todo. Ou foi lembrando... você que saiu correndo de um leão na savana africana e foi morto por ele, mastigado por ele enquanto você está vivendo ainda? Sim, sim. Porra, você quer lembrar disso? Não. A coisa do Dalai Lama é muito interessante. Você tá falando do cara, né? Se descobrir o Dalai Lama, tal, aquela coisa. É tipo um pique-esconde budista, assim. Você vai encontrar ali, tá, não sei o quê. Mas eu vi uma história, parece que tem uma coisa do tipo, pegaram uma criança que achava que era Dalai Lama e teve uma treta, não teve um negócio assim? Teve uma criança que reencarnou, teoricamente, aí eles sequestraram, tá tendo uma questão diplomática entre China e Índia. Não, o que aconteceu é uma outra coisa. O que aconteceu? Não, mas é achismo, né? Pra saber Não, bem. mas tá legal você ter Você não sabe levantado. o próprio projeto, imbecil? O que acontece Desculpa, é o seguinte, que a China, justamente para impor uma tentativa de dominação em cima do ponto de vista tibetano, ela não apresentou um novo Dalai Lama. Lembra que eu falei que o Dalai Lama é o líder de uma das 4 Sim. escolas? Ela pegou um líder de uma outra escola, que também teve o processo de renascimento, e ela reconheceu um cara como sendo O Dalai Lama. não era o Dalai Lama, Sim, era sim, um outro título, entendeu? O líder daquela escola. Entendi. E criou um cisma. Porque aí tem uma galera que acredita que o chinês, reconhecido pelo chinês, é o descendente, vamos assim dizer, e tem o pessoal que acredita que não, que é o tibetano, que é a coisa. E criou um cisma nesse grupo. Sim, uma treta Que era política, na verdade. totalmente político. Você falou que o Dalai Lama... E tanto que o Dalai Lama, hoje em dia, ele já disse que é o seguinte, que ele é o último. Porra. É. Ué, Ele falou que ele é o último. logo na nossa vez? Por Ele que falou que que ele é o último. Caraca, o Dalai Lama cansou da Terra. Justamente para não criar cisma, justamente para que o próximo renasça e a China não vá lá e faça a mesma coisa, entendeu? Mas certeza que ele é o E último, ele ele tá dando migué. Sou o último, pra ninguém roubar. Porque às vezes aí aparece Bom, uma como a criança... gente controla, e eles são capazes de controlar esse tipo de renascimento, talvez ele fazendo Maluco, esse isso voto é- de olha, parar. o Que mu- idade ele tá agora? Tô falando, rapaz. Tá próximo dos 80 anos, né? Eu não sei direitinho. O mundo tá tão na merda que nem o Dalai Lama quer vir, mano. O Dalai falou, mano, não vou mais lá não, velho. Chega, vou lá pro Nirvana, vou ficar lá. Não, tá, eu tô de boaça. Você conheceu o Dalai Lama, esse Sim. Dalai Lama, né? Porque ele já veio pro Brasil quantas vezes? Acho que ele já veio 3 ou 4 vezes. Eu fiz parte do comitê que o trouxe nas últimas 2 vezes. Isso é maravilhoso, que agora é o momento pra mim ápice, que ele tava me contando aqui, que o Dalai Lama, ele não é tranquilão. Todo mundo
ter essa visão do Dalai Lama. O Dalai Lama é um cara sensacional, muito conhecimento, muita coisa, mas, assim, ele é um bom exemplo de que um budista não precisa ser um cara, que eu costumo dizer, né? Não precisa ser um bicho preguiça, né? Em coma, né? Ele não, assim, ele fez todas as aparições públicas dele, mas ele teve reuniões privadas com o comitê que teve com ele e os alunos e tudo isso. E eu lembro que na última vez que ele esteve aqui, ele reuniu a gente lá no saguão do hotel lá e deu um sabão em todo mundo ali, né? Ele deu um sabão em todo mundo ali. Foi engraçado porque tinham muitas pessoas ali, praticantes, né? Vestido com roupas tibetanas e ali, né, com aquele ar de incredulidade, né? Ali como se o próprio Buda estivesse na frente deles ali. E eu lembro que ele deu um esporro em todo mundo ali. Uau. E ele falando, o que você está fazendo aí? Vocês estão vestidos de tibetano, vocês não são tibetanos, vocês são brasileiros, vocês têm que ser o que vocês são. Ele tem uma apropriação cultural. E, puta, deu na cabeça de todo mundo ali, e dizendo que a gente tinha que ser um exemplo, que a gente tinha que praticar mais, que não sei o quê. Ele, cara, foi uma hora ali de esporro na galera ali, viu, cara? Caramba, isso eu não imaginava do Dalai Lama. Cara, não foi um cara ofensivo, mas ele é bem direto, cara. Ele é razor edge, ele é bem... Ele fala o que tem que falar, ele faz a bronca oriental. Vou explicar. A bronca oriental é você dar a bronca sorrindo. Gente, não pode. Vocês são imbecis. Aí o cara fala, pô, desculpa. E o engraçado foi isso, porque tava todo mundo esperando, tava todo mundo esperando ali uma mensagem. Dourada, coisa. Vou me iluminar. Veio que deve ter tido as teias do yoga esperando o Dalai Lama. Gratiluz na orelha, entendeu? Tomou cacete do Dalai, mano. Deixa eu te falar, mas você ficou quanto tempo com ele lá, assim, batendo papo, assim? Não batendo papo, tomando um caipirinha, mas assim, você ficou ali na comitiva. Foi uma semana de eventos, né, que a gente teve, cara, mas assim... Sabia, não, agora eu quero saber o TV Fama do Dalai Lama. Como é que foi, assim? Vocês foram numa churrascaria, ele meteu uma alcatra, como é que foi? Não, bom, primeiro que existe toda uma proteção muito forte em volta dele. O Brasil reconhece ele como um chefe de Estado, né, então... você tem todo o apoio, um aparato da Polícia Federal junto com ele, de proteção e tudo isso. Quer dizer, não é fácil ter acesso. Assim, é impossível você ter acesso. E outro que ele é vegano também, provavelmente, né? Ele é vegetariano de uns anos pra cá, mas ele não era. Eu já vou explicar. É bom tema pra gente entrar, aguenta aí. E assim, claro, no dia que ele chegou, a gente fez um corredor pra ele ali, ele tocou a mão de todo mundo. Polonês. Depois... Da Brasil, o Brasil. Dalai, porra, velho, caralho. Não, e assim, mulatona. E você não pode tocar no Dalai Lama, né? Ah, não pode? Você não pode tocar nele. Ele pode tocar em você, mas você não pode tocar nele. Olha. Mas eu ficava desesperado ali, porque o brasileiro sabe como é que é, né? Puta, nesse final desse corredor, assim, tinham duas senhorinhas, cara, que voaram no pescoço dele ali pra abraçar, beijar e tal. E ele é um cara gente boa toda a vida, então ele deixou passar tal, mas os caras da Polícia Federal desesperados. As velhas hoje estão falecidas. E aí, esse pessoal, vamos dizer assim, conservador, vamos dizer. Imagina, que absurdo, as velhinhas penduradas nele e tal. Pô, deixa, cara, ele tá gostando, que ótimo. Dalai Lama meteu um Fábio Júnior aqui, isso faz sentido pra nós, que sabemos o que é, mas as pessoas querem a proximidade dele, ele é um cara muito aberto. Claro. Né? E aí depois a gente teve contatos, eu não cheguei muito perto dele, mas aí depois a gente teve esse contato no final, a gente ficou sempre na organização, né? E aí sabe o que eu me lembro na época? Ele ficou num hotel de luxo aqui em São Paulo, e eu lembro que tinha o programa do Jô nessa época aí, foi um representante de uma outra religião aí, foi criticar o Dalai Lama porque ele tava lá no Hyatt, cara. Que negócio que a gente tava falando. Né? Pô, porque o Dalai Lama tá no Hyatt, não sei o quê, as custas. Aí, puta, cara, sabe quando você olha isso e fala assim, o que esse cara sabe? Primeiro, o Hyatt fez doação, cara. Quer dizer, foi uma doação. Eles se ofereceram. E por que se ofereceram? Porque eles estão acostumados com celebridades, estão acostumados com chefes de Estado, eles têm um aparato de segurança específico e preparado. Tá? Então, foi muito bom ele ficar lá. Não dava para colocar o Dalai Lama num templo. Não dá para colocar o Dalai Lama num hostel. Entendeu? Não dá para pôr o Dalai Lama acampando. Eu tô rindo muito do Dalai Lama. Entendeu? Uns maconheiros franceses do Dalai Lama, rachando um croissant. Então, maravilhoso. Um Airbnb do Dalai Lama. Então ele tinha que ficar num lugar protegido. Ele é um cara ameaçado. Ele é um cara ameaçado. E ameaçado. Sim. Ameaçado. Por quê? Né? Por causa da posição, questão é aquilo que eu falei. China. Então é o seguinte, não pode vacilar. Claro. Entendeu?
Então você tem isso, e foi muito bom, porque ali ele ficou seguro, ficou tranquilo e tal, e você tinha todo o aparato junto. Mas foi muito bom. Infelizmente a saúde dele já não permite mais que ele viaje tanto assim longe. Não, mas eu quero saber esses dias, essa semana, assim, ele fez alguma coisa de turismo? Dalai Lama foi no Cristo? Não foi, cara. Ele fez no Parque Ibirapuera, no ginásio Ibirapuera, depois ele fez a outra vez ele fez no AMB, no pavilhão da convenções do AMB, uma reunião com todo mundo. Aí ele fez uma reunião só para budistas no Templo Zulai. Então foi restrito às escolas budistas ali. Só trabalhando. Ele não teve um momento. Ele não foi não no. sei, cara. Pô, pelo amor, Não. você sabe. Pera aí. Ele não Não foi no foi. restaurante da Paola Carosella Não comer foi. Não foi. foi. Nem tem como ele ir, cara. Não É tem mesmo? como ele ir. Não tem como. Caramba. Aí vamos falar, só pra fechar, você falou um negócio do veganismo e tal. Eu imaginava que vocês eram vegetarianos. Não. Bom, primeiro que não existe nenhuma regra dizendo isso. O que diz a regra é que a gente não pode matar para Animais. se alimentar. Mas você pode matar Eu barata? matar. Barata, você pode Não, matar. intencionalmente a gente não pode matar nada. Você nunca matou uma mosca? Não. Intencionalmente. Sim, já matei. Intencionalmente, já. Ponto. Ponto. É karma, é karma. Ponto. Mas na hora que você está dormindo, vem um mosquito na sua orelha, você vai lá e pef, te mata. Você acha que o Dalai Lama já Entendeu? meteu uma Não mosquitão? Ou ele fica abençoado o mosquito? Acho que ele Não preparou sei, desde cara. criança pra ficar ouvindo zumbi. Mas Não aí- faz nada. Então é o seguinte, não existe nenhuma regra nos sutras que diga que Não pode. não pode. Muito pelo contrário, o Buda morreu porque ele comeu carne de porco estragada. Então, Essa o foi a Buda, morte? Mentira. a morte do Buda foi a coisa mais humana possível, gente. Português, claro, o Buda morreu de caganeira. Né? Eu nunca parei pra pensar por que o Buda morreu, meu. Pois é. Cara, o Buda morreu de piriri? Como Ele que foi comeu, isso? ele comeu uma. Eles foram visitar um fazendeiro, ele e alguns monges, e tinha lá um banquete e fizeram uma carne especial para o Buda. Quando o Buda come a carne, ele já sabia que aquela carne estava estragada. E quando ele engole, ele sabe que a carne está estragada, ele pede para separar aquela carne, pede para não servir para mais ninguém. E aí, depois de alguns dias, ele vem a falecer. Uma infecção alimentar. Uma gastroenterite muito forte. Tem um monge que é um médico, tem um estudo sobre isso, que ele é do Sri Lanka. Eu fui confundindo, não sei se é do Sri Lanka ou da Tailândia. Mas ele faz uma análise dos relatos desse último sutra, de todas a sequência de dores e coisas que o Buda passou, que foi relatado pelos monges. Ele faz uma análise disso e ele chega à conclusão de que foi uma gastroenterite violentíssima. Cara. Que só pode ter sido provocada por carne. Imagina a cara dos fazendeiros. Imagina os fazendeiros, eu matei Buda! Imagina, Mais ou mano. menos isso. Caralho, eu matei. O que a gente faz? Pega. Você, vira o Buda. Cara, é muito Agora. desesperador. A última hora de Buda. Puta filme. E outra coisa, no Tibete, se a gente olha o Tibete, se você olha a geografia do Tibete, só tem pedra. Não dá para você cultivar muita coisa lá, não dá para você cultivar vegetais. Então, Já se entendi. você for vegetariano no Tibete, você morre. Você precisa comer carne. E outra, altitude, é muito frio, você precisa gerar energia. Tá? Então, assim, não dá. Agora, de uns anos para cá, o Dalai Lama foi aconselhado pelos médicos particulares dele a se tornar vegetariano por problemas de saúde que ele tinha. Nada a Que ver ele com a tem. questão. Nada a ver. De Assim, carne. não é um must você ser vegetariano para ser budista. Agora, o Cara, que você mas tem é o todos seguinte, os o estereótipos- que a regra diz é que você não pode matar. Se você tiver opções, você não... Ah, mas se você come carne, você está estimulando. Tá, ok, existem uma série de outras discussões atrás disso que são super válidas, tá? Que eu concordo. Mas também tem um outro lado, é o seguinte, se o animal está morto, é melhor que aquele animal alimente pessoas e traga o bem para as pessoas, que aquela morte não seja em vão também. Tá? Até porque vocês acreditam na reencarnação e sabem que a matéria nada modifica. O próprio Buda, ele relata que numa das vidas passadas dele, ele era uma criança, ele era um príncipe também, ele era uma criança e ele se depara com uma tigresa com 5 filhotes e a tigresa está morrendo. Ela está morrendo de inanição por algum motivo. E olhando para os 5 filhotes, sabendo que se ela morresse, os 5 também iam morrer, ele abre o ventre dele, ele se mata. Ele abre o ventre com uma adaga, ele era uma criança. E ele se dá de comer para a tigresa. E a tigresa sobrevive. Cara, E aí dizem que esses 5 filhotes de tigre renasceram como os 5 primeiros discípulos do Buda. bicho, eu posso falar um negócio pra você? Eu juro por Deus, é uma das religiões que mais me deixou assim, interessado.
eu poderia ser budista? Qualquer um pode ser É budista. mesmo? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrastar? Nada, você tem duas. Você tem, assim, uma coisa é você ser budista, a outra é você, o que a gente chama de tomar refúgio, ou seja, oficialmente você se tornar budista. Você precisa tomar refúgios para se tornar budista? Não, tem muita gente que é budista aí há 30, 40, 50, nasceu budista e nunca fez a cerimônia, que seria a cerimônia de batismo, entre aspas. Assim, Quero ser entendeu? budista. Eu vou lá na sua, te ligo, como é que a gente faz? Sim. Mas tem que fazer o quê? Nada. Tem que ligar? Cara, o importante é você estudar, o importante é você praticar, colocar em prática aquilo que você está estudando e ir tentando na sua vida seguir os preceitos. Maurição, vou fazer Budista. o seguinte. Eu vou botar aqui embaixo no vídeo na descrição, tudo sobre você. Eu acho que a gente está vivendo um mundo sem fé. É problemático. Não importa se você é católico, budista, espírita, não importa. O importante, eu acho que falta um pouco de fé na humanidade. E fé não é uma coisa basicamente religiosa. Fé é uma coisa que tem a ver com você mesmo. Autoconhecimento tem a ver com a fé e tal. Tem um que vai para física quântica, tem outro que vai para religião. Mas eu vou deixar aqui as pessoas. Eu sei que muita gente que me assiste aqui já falou comigo, fala, pô, tô buscando uma religião, tô buscando alguma coisa para eu acreditar, para eu estudar. Está aqui a descrição, na descrição, tudo sobre o Maurício. Cara, foi um dos papos mais interessantes para mim. Eu queria te agradecer. Que é isso, mano. Esse é o Achismos. Caso você chegou pela primeira vez aqui, o objetivo é realmente acabar com a ignorância deste que vos fala e desses que se conectam com aquilo que eu estou perguntando. Não tenho noção de nada, eu estou em busca do meu autoconhecimento. E sim, a gente interrompe, sim, a gente faz piada, sim, faz parte do projeto. Caso você gostou, eu vou pedir um favor a você. Se inscreva no nosso canal de cortes, porque lá, às vezes você gostou desse tema pra caramba e você quer ver se vale a pena a entrevista que eu fiz com um padre católico, que foi muito legal. Tem várias aqui, eu entrevisto aqui achismos, né, que eu tenho e perguntas ignorantes que obviamente informam sobre comissário de bordo que eu peguei aqui um chinês para falar sobre a China, peguei aqui um muçulmano para falar sobre a religião dele, peguei aqui uma celebrante de casamento, são vários assuntos. Vá lá no canal de cortes, está aqui na playlist do próprio canal, para você ver se vale a pena você ir para o outro vídeo e aqui a gente vai fazendo esse tipo de informação interessante num podcast diferenciado e bacana para você. Lembrando, compartilhe esse vídeo, por favor. Deixa o like e comenta, porque isso faz com que o algoritmo acredite que as pessoas estão interessadas nesse projeto. Eu acho que esse projeto é a minha forma de retribuir aí esse Dharma. Boa. Mandei bem? Boa. Demais, cara. É isso aí. Legal.